A quarta etapa é a persona. Eu vejo um monte de gente aí jogando as estratégias de marketing fora, gente, porque não definiu a persona. A persona é o ponto principal do teu marketing e do teu objetivo, tá? Sem ela, você não sabe para quem que você vai falar. Imagina você lançando um carro para quem gosta de motos, que nem eu coloquei aqui, ó. Não tem sentido, vai ser um fracasso total. Imagina você oferecendo. Você vai lá, tem um açougue e começa a oferecer seu produto carne para quem é vegano. Não tem lógica, não tem sentido nenhum. E é por isso que a gente tem que definir a persona para evitar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu detesto chocolate, mas pessoa que vem ficar me oferecendo chocolate para comprar chocolate tá perdendo tempo, entendeu? Tá perdendo tempo e dinheiro investindo em mim, porque eu não gosto de chocolate. Né? Pode ser que um dia eu compre chocolate para dar de presente para alguém, mas mesmo assim, se eu quiser comprar um chocolate para dar de presente para alguém, eu vou atrás da pessoa. Não precisa a pessoa ficar gastando dinheiro tentando me oferecer toda hora, vai ser chato. Então, você tem que definir tua persona. Aqui tem um guiazinho, tá? Uma matéria de como você se aprofundar nesse assunto. Mas eu trouxe algum passo que eu gosto de usar. Primeiro passo, eu vou lá, o que eu gosto de fazer? Eu geralmente pego aquele público-alvo que eu quero atingir e faço uma pesquisa. Vamos supor lá no caso da minha cliente que é diretora Mary Kay. No caso dela, eu pego todas as mulheres que têm vontade de empreender e faço uma pesquisa com elas. Dessa pesquisa, eu faço no Google mesmo, né? No Google Forms ali, ponho a pesquisa para rodar, seleciono umas 20 pessoas para me responder essa pesquisa. Dessa pesquisa, eu começo a entender alguns pontos e vejo quais são os pontos de conexão. Desses pontos eu consigo criar um mapa de empatia, tá? Eu consigo saber, o mapa de empatia ele tem 4 pontos da persona, que é o que ela pensa, o que ela vê, como ela age e o que ela sente. Depois dessa pesquisa que eu rodei, eu consegui achar esses pontos de conexão e consegui criar esse mapa de empatia aqui bem básico. Elas pensam muito em empreendedorismo, que elas gostam bastante, então elas pensam bastante nisso, em empreender. Elas pensam bastante na família, elas pensam em Deus, que elas são bem religiosas. Elas pensam em liberdade financeira, que elas querem trabalhar e alcançar a sua liberdade financeira. Elas pensam em conseguir comprar a própria casa, que é um dos desejos que elas têm. Elas pensam em evoluir na carreira, né? Então esses são os pensamentos delas. O que elas veem? Elas veem vídeos de maquiagem, elas veem vídeos de empreendedorismo, elas veem palestras motivacionais. O que elas sentem? Elas sentem ansiedade, algumas delas se sentem depressivas porque por conta de, né, que tem que dar conta da casa, do trabalho, do marido, e se sente depressiva porque não consegue dar andamento em tudo isso, está sempre atolada em dívidas, então ela sente um pouquinho de depressão. Elas se sentem solitárias, se sentem carentes, elas se sentem com paixão porque elas gostam muito de ajudar o próximo. Elas sentem paixão pela vida também, porque elas adoram viver, adoram viajar, enfim. Então elas sentem bastante paixão pela vida e elas sentem muita fé. Como que elas agem? Elas fazem demonstrações de beleza, elas frequentam eventos. Então isso aqui foi bem um resuminho para não ficar muito chato, mas você pode criar um mapa de empatia bem específico, tá? Com bastante, nesses 4 quadrantes, com bastante informação para ficar bem melhor para depois quando chegar na etapa de criação de conteúdo. Definição de persona. Aqui eu coloquei geralmente o que eu faço nas pesquisas. Quais são os principais pontos que tem que ter de perguntas? O que eu tenho que saber dessa persona? Faixa etária, família, faixa de renda, localização geográfica, educação, descrição da carreira, quais os veículos de comunicação costumam consultar, isso aqui é bem importante, né? Que a gente tem que saber se elas gostam de Instagram, de Facebook, para a gente poder saber quais os canais que a gente tem que estar. Tarefas diárias, para também saber como que funciona o dia a dia delas, para saber quais os horários que eu posso manter uma comunicação através das mídias sociais, né? Quais são as suas responsabilidades, quais são os prazeres e os desprazeres, isso é muito importante, né? Frustrações e pontos de dor, porque são esses pontos que a gente consegue criar conteúdos e chamar a atenção dela. Eu gosto de chamar sempre por pontos de dor, né? Porque resolver a dor da persona.
nesse caso aqui, muita gente tem dor, tem um problema que não conseguem fazer um planejamento digital, desculpa, o planejamento de marketing digital e não consegue avançar nas suas estratégias. Então, esse é um ponto de dor, né? Não saber o planejamento. Então, eu consigo atingir a pessoa resolvendo a dor dela. Então, é muito importante você saber os pontos de dor e as necessidades, objetivos e quem influencia diretamente suas decisões de compra. Também é muito importante saber. Aqui é a definição da persona, né? Defina a quantidade de personas, estabeleça características básicas, entenda as necessidades, descubra soluções que poderão ser oferecidas através de postagem nas mídias, dicas, guias, passo a passo. Depois de fazer a pesquisa e entrevista para mapear a persona, você precisa encontrar pontos de conexões entre elas, o que elas têm em comum e em todos os pontos. Feito isso, você saberá exatamente como quem se comunicar. Foi mais ou menos o que eu falei ali, né? Pra gente entender quais são os pontos de dor, as necessidades, como ela pensa, como ela age, fazer todo esse levantamento para quando chegar na hora de criar os conteúdos, a gente saber exatamente para com quem a gente está se comunicando e o que a gente está resolvendo, que dor que a gente está resolvendo, que necessidade que a gente está resolvendo, tá? Para não jogar as estratégias fora.